Saúdo a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Les convido a abrirem as suas Bíblias a João capítulo 8. Enquanto vocês estão abrindo as Bíblias lá, imagine que você foi criado um judeu aí nos tempos de Jesus. Você foi ensinado fielmente que há um só Deus. Seria semelhante com os muçulmanos hoje em dia, que afirmam que há um só Deus, e aliás nós afirmamos também. Mas de repente está andando lá um homem, e ele está dizendo as coisas que Jesus está dizendo aqui no texto que nós vamos ler agora. Em João capítulo 8, começando com o versículo 31 e lendo até 47. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre em casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Então lhe responderam: nosso Pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Oremos.
Senhor, enquanto nós dedicamos estes próximos minutos ao estudo da Tua Santa Palavra, nós rogamos que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento, para enxergarmos a pessoa do Teu precioso Filho Jesus Cristo. E assim nós suplicamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Lá perto do final do livro de João, ele explica a razão pela qual ele escreveu e diz que ele escreveu estas coisas a fim de saberdes. Desculpe, estava me confundindo com outro versículo. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, o Evangelho que estamos estudando foi escrito para nos levar a crer que Jesus é Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E na última vez que nós estudamos aqui em João capítulo 8, nós terminamos com o versículo 30, onde diz: ditas estas coisas, muitos creram nele. Ouviram a palavra que ele havia falado, entre outras coisas, o versículo 24, acompanhe aí na sua Bíblia. Este livro é a palavra do Senhor, não é a minha palavra. Jesus disse: por isso eu vos digo que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Jesus, nós notamos aí que ele havia dito: se você não crê que eu sou, vocês não podem ter perdão dos seus pecados. E nós vimos aí que quanto a nós seres humanos, nós sempre temos que terminar a frase eu sou com alguma coisa a mais. Eu sou homem, eu sou marido da Eliana, eu sou pai do Caleb e assim por diante. Mas com Deus, ele simplesmente diz eu sou. Porque aquilo que ele foi, ele é e sempre será e nunca muda. A existência dele não depende de nada e de ninguém. Se alguém forçosamente cobrisse o seu rosto aí com um plástico com que você não pudesse respirar, só para demonstrar que a sua vida depende de algumas coisas, como por exemplo o ar que nós estamos aqui respirando, né? Jesus então fez essa declaração de que ele é Deus. Mas é suficiente? A pessoa é salva por acreditar que Jesus é Deus? Bem, é necessário acreditar isso, sim, mas é importante compreender que, por exemplo, Tiago capítulo 2 nos fala que até os demônios creem que Deus existe, creem e tremem, mas são salvos? Não. E por isso Jesus, nesse texto que nós estamos aqui a estudar hoje, ele vai nos mostrar o que é característica de um que verdadeiramente é salvo. Note bem, no versículo 31, me acompanhe aí, porque o que importa não é a minha palavra, é o que a palavra de Deus diz.
Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Nota bem, então, sempre é importante, quando estamos estudando a palavra, saber quem está falando, no caso é Jesus, a quem ele está falando, e ele está falando justamente a estes que acabam de crer nele. E isso ocorre uns 6 meses, mais ou menos, antes da sua morte, lá em Jerusalém. Essa é a situação, então, aqui. Então, ele diz o seguinte: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Quando ele diz, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, com estas palavras, ele está declarando claramente que nem todos são verdadeiramente seus discípulos. E a pergunta que cabe então é: como saber que é um discípulo verdadeiro? Ele diz que o discípulo verdadeiro permanece na minha palavra. O que significa permanecer na palavra do Senhor? Significa perseverança, significa obediência a tudo quanto ele ensinou. É bom lembrar aí que Jesus disse aos discípulos: ide fazer discípulos, e aí ele diz, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Guardar ou obedecer. A obediência amorosa, então, é a primeira característica de um discípulo verdadeiro. Se a pessoa não ama a Deus, então é uma boa indicação que não é um discípulo de Jesus Cristo. A palavra dele é fundamental, de importância quanto à salvação. Nesse mesmo texto aqui, onde nós terminamos no versículo 47, Jesus disse: quem é de Deus, o que faz? Ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. O salvo, ele ouve a palavra de Deus, ele permanece nela. Permanece no sentido de que, por amor ao Senhor, vive à procura de obedecê-lo. Ele continua então dizendo: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E aí há consequência disto: e conhecereis a verdade. É importante compreender que em Romanos capítulo 1 e versículo 18, começo lá da exposição do apóstolo Paulo do Evangelho, ele diz: a ira de Deus, e olha lá que muitos não acreditam que Deus se ira, mas a Bíblia é repleto de referências sobre a ira de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, ou que sufocam, que rejeitam a palavra da verdade. O homem, por natureza, não quer a verdade. Mas os verdadeiros
discípulos de Jesus Cristo são pessoas que ouvem a palavra dele, aquele que não pode mentir, aquele que disse: eu sou a verdade, aquele que disse: a tua palavra é a verdade. Conhecendo a Jesus, a gente conhece a verdade. E conhecendo a verdade tem consequência. O resultado é que a verdade os libertará. Que coisa importante. É bom a gente meditar aí o fato que não é pouca coisa que nós temos para conhecer, não é? Não é um livrozinho bem pequeno, não. Não sei se você já leu a Bíblia toda, se começou recentemente e está progredindo nisto muito bem, mas é característica daquele que é um salvo em Cristo, que ele ama a palavra de Deus, que ele ama a Deus, ele ama ouvir dele, ama saber como agradar a ele. Se você nunca leu a Bíblia toda, comece e não demore não. Como eu disse a um policial lá no Ceará, quando eu perguntei a ele sobre a leitura dele, ele disse que estava em falta. Eu disse a ele: pois vamos tirar essa falta e vamos começar logo hoje. E aí eu dei uma Bíblia para ele, para não ter desculpa para não fazer. Aqui neste livro, então, nós temos instrução quanto a quem é o Senhor, por meio dos feitos dele, por meio daquilo que ele diz. Nós conhecemos a ele, e não somente isso, mas nós entendemos então dele aquilo que nós somos e aquilo que ele espera de nós, como nós podemos agradar a ele. E o mais que você conhece da palavra e permanece naquilo, o mais você conhecerá a liberdade em todas as áreas da vida, quanto às suas atitudes, quanto ao seu pensar no futuro, quanto ao seu relacionamento marido e esposa, como criar filhos, em relação com os pais, a vida financeira, o nosso pensar, em que pensar e assim por diante. Conhecendo a verdade, ela nos liberta, e por isso deve nos incentivar a estudá-la, meditá-la nela diariamente. Muita gente pensa, quando falamos em liberdade, em poder fazer o que bem quiser. Agora, nós precisamos entrar nisto um pouco, porque o que é que o ser humano naturalmente quer fazer? É pecar. E nós vemos então neste texto, Jesus se dirigindo a isto, porque logo depois das palavras de Jesus, os judeus responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Primeiramente, eles entenderam corretamente que Jesus, ao dizer conhecereis a verdade e a verdade vos libertará,
eles entenderão corretamente que ele está dizendo, vocês não são livres. E eles contrariam a Jesus, dizendo, nós somos livres. Eles eram descendentes de Abraão, fisicamente falando, e nós vamos ver mais quanto a eles e Abraão mais para frente aí. Eles, porém, eram escravos do pecado, e por isso Jesus disse no versículo 34, em verdade vos digo, todo que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Escravo. O pecado escraviza pessoas. Já tenho ouvido pessoas dizerem, bem, eu faço isso aqui, eu bebo, mas eu não sou aviciado não, eu deixo quando quiser. Ou escravo da impureza sexual. O fato é que o ser humano, por natureza, é escravo do pecado. E por isso Jesus continua dizendo aí, o escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Isto aqui Jesus deve estar referindo a Agar e Ismael. Agar foi aquela egípcia que Abraão tomou e gerou nela o seu filho Ismael. Mas Ismael foi mandado para fora de casa. Ele não era herdeiro, ele não tinha herança na casa de Abraão. Deus mandou que o mandasse para fora. Os judeus, com seu legalismo, pensando que suas obras o levariam a merecer a salvação, eram escravos do pecado. Não eram herdeiros como Isaac foi. Gálatas 3 refere a estes dois, Ismael e Isaac. O apóstolo Paulo, por inspiração do Senhor, diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E por isso Jesus continuou dizendo no versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele tem dito, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora ele diz, o Filho tem que te libertar. Libertar daquilo que ele acabou de falar, do pecado. Aí Jesus continua dizendo, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. E nota bem que com isto, Jesus deixa bem claro que eles não são, por natureza, filhos de Deus. Eles têm outro Pai. Ele diz, as suas ações demonstram de quem vocês são filhos.
Vá comigo por um instante a Tito, capítulo 3 e versículo 3. Tito 3 e 3. Me lembro, talvez uns 10 anos atrás, estudando, meditando neste versículo e ficando impressionado com o que diz. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, diz: pois nós também, nós aqui são os salvos pela graça do Senhor. Outrora, isto é, no passado, éramos o quê? Nécios, desobedientes, desgarrados, escravos. Ele diz: nós éramos escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. É uma descrição de todo ser humano, aquilo que por natureza nós somos. A primeira coisa que Deus nos chama é nécio. O que é o nécio? Um tolo. Nós, por natureza, não conhecendo a verdade, como está escrito na palavra, não tememos a Deus, que é o princípio da sabedoria. Nécios, desobedientes, primeiramente a Deus e depois às autoridades que Ele constitui sobre nós. Desgarrados, aí diz, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Escravos. É isso que Jesus diz também, que nós, por natureza, somos escravos do pecado, escravos de nossas próprias paixões ou desejos, aquilo que nos dá prazer. A gente vive simplesmente para isto. E Jesus diz aqui, então, que ele sabe bem o que está no coração dessas pessoas. Você aí, sentado na cadeira, você não sabe o que seu vizinho está pensando, não é verdade? Acredito que você espera que esteja escutando a palavra e meditando no que está sendo dito, mas a gente não sabe. A pessoa pode estar sentada aqui no banco e o pensamento muito longe daqui, né? Mas Jesus diz: contudo procurais matar-me. Como é que eles sabem isso? Não é que já estão com pedras para jogar nele, lá no versículo 59, no último versículo do capítulo, estão já pegando em pedras para matá-lo, mas ele, sendo Deus, ele sabe do coração dessas pessoas. A palavra dele libertaria essas pessoas de quererem matar ele, que é Deus. E ele se mostra ser assim, até pelo que ele diz, aquilo que ele faz. Em vez de querer matá-lo, passariam a querer amá-lo. Passando para o versículo 39, então, ele diz: então responderam, nosso pai é Abraão. Jesus tinha dito: eu tenho um pai, vocês têm outro. E eles dizem: bem, nós somos descendência de Abraão. E Jesus responde: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. E as obras de Abraão foram estas: Deus falou,
a Abraão, disse: Abraão, sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te dar, e lá eu farei de ti uma grande nação. E quando Deus disse isto, que foi que Abraão fez? Ele creu no que o Senhor disse, ele agiu em cima daquilo que o Senhor disse e foi. Deus falou: leva o teu filho, vá a certo monte, lá sacrificá-lo. E ele não questionou: Senhor, e as promessas que você fez, que de Isaac você faria uma grande nação? Não, o Senhor disse, ele obedeceu e foi. Então, aí no versículo 39, disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Em outras palavras, está o Pai, está o Filho. Jesus mostra assim que aquilo que queriam fazer, querendo matá-lo, mostrava que espiritualmente falando, eles não eram descendência de Abraão. Versículo 40: mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. E ele identifica que aquilo que ele fala não tem de origem em si mesmo, e sim vem de Deus. Versículo 41: vós fazeis as obras de vosso Pai. E Jesus vem falando para eles, e se lembra, são essas pessoas que têm crido nele, né? Mas ele está chamando a atenção ao fato que eles não têm o Pai que pensam que têm, espiritualmente falando. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um Pai, que é Deus. E quando eles dizem aqui, nós não somos bastardos, o bastardo, biblicamente falando, é um filho ilegítimo. Um homem é casado com sua esposa e sai e tem um filho aí fora do casamento, é um bastardo. É possível que quando eles dizem nós não somos bastardos, eles estão dizendo como você é. Afinal de contas, quando Maria concebeu a Jesus, ela não era casada, né? Ela estava grávida antes de se casar. O único caso em que isto aconteceu, sem haver pecado de imoralidade. Mas talvez você com isso consiga meditar como é que estão rejeitando essa pessoa de Jesus. Afinal de contas, como é que ele podia ser Deus se é filho de uma mulher que teve um filho fora do casamento? E afinal de contas, como nós vimos no início, só há um Deus. Mas esse homem está dizendo coisas aqui que entram em conflito na minha cabeça com o que eu penso, onde devem estar pensando nessa hora. Quantos ao nosso redor, e talvez até aqui no nosso meio nesta manhã, estão pensando que são filhos de Deus, não sendo? Estão enganados,
quando verdadeiramente são filhos do diabo. A Bíblia é claro, não somente aqui, mas em 1 João capítulo 3, versículo 10. Lá João diz o seguinte, vamos ler esse versículo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não devemos nos enganar, não. A Bíblia é claro que nem todo mundo é filho de Deus espiritualmente falando. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus ou não é filho de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. O discípulo verdadeiro, ele é caracterizado por permanecer na palavra de Deus. Continuando então, Jesus diz aqui, eu vim de Deus e aqui estou. Aqui mais uma vez, Jesus declara claramente quem ele é. Versículo 42 então. Se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havia amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Você poderia dizer isto? Eu vim de Deus e aqui estou? Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Ele continua então dizendo: qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Se tem uma coisa que você deveria estar clamando ao Senhor neste momento, é: Senhor, então me faça capaz de ouvir a tua palavra. Me capacita para ouvir e entender aquilo que tu tens dito. Já que não compreende, já que rejeita a palavra de Deus, rejeita justamente porque não ama a Ele, rejeita porque acha que as coisas dele são tolas. Paulo afirma isto, a mesma coisa em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ele tem um preconceito contra aquilo que o Senhor diz, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, e espiritualmente o homem está morto. E Jesus, ele não deixa a coisa escondida, ele esclarece. Então no versículo 44, ele diz: vós sois do diabo, que é vosso pai. São palavras duras, não são? Vós sois do diabo, que é vosso pai. E aqui ele passa a nos dar alguma informação muito importante quanto a quem é Satanás. Ele foi homicida desde o princípio. E está referindo ao fato que Deus havia dito a Adão: olha, você tem muita liberdade aqui para comer à vontade, mas dessa árvore aqui você não coma, porque se você comer, o quê? Certamente morrerás. E que foi que Satanás então insultou a mulher a fazer? Justamente aquilo
que mataria ela. Ele é homicida. Ele tinha o propósito de tirar-lhe a vida que Deus planejou que ela tivesse. E, junto com o fato de ser homicida, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A primeira mentira que nós vemos registrada na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 3, é certo que não morrereis. Onde Deus disse, se comer, morre. Satanás vem e diz, se comer, não morre. Ele é mentiroso. E quando diz aí que ele é pai da mentira, eu entendo que Jesus está dizendo também, por meio deste texto, ele é pai dos mentirosos. Afinal de contas, Apocalipse 22 e versículo 15 diz que fora do céu ficam todos os mentirosos. A mentira não é coisa pequena. A mentira é problema aqui no Brasil? É. Muita mentira. Muita mentira que é justificada. Quer dizer, que pessoas justificam. Jesus disse, a característica dos filhos do diabo. Se o filho liberta, ele liberta de mentir. Ele liberta de ter que viver uma vida escondida. Ele liberta de ter que... Agora, o que foi que eu disse? Para ficar encobrindo sempre as mentiras que conta. Seja no trabalho ou para a família. E Jesus, então, estamos chegando aqui ao final da parte que estamos aqui para tratar hoje. Jesus diz, mas porque eu digo a verdade, não me credes. Eles têm crido em quem? No mentiroso. E tendo convicto que o mentiroso tem a verdade, não vão acreditar no que Jesus diz. Que as duas coisas são contraditórias. Não podia ser verdade que comendo do fruto morreria, como Deus disse, e ao mesmo tempo não podia ser verdade que comendo não morreria, como Satanás diz. Então, quando Jesus diz, porque eu digo a verdade e não me credes, é mostrar que é característica dos filhos do diabo que não querem ouvir a palavra de Deus. Eu espero que você veio aqui hoje de manhã para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a verdade. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, de 9 a 12, Paulo diz, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia ou o poder de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, até milagres para darem crédito à mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor à verdade para serem salvos. Eu te pergunto,
você tem acolhido, tem recebido, tem abraçado amor pela verdade? Isso é característica do salvo. Quem não tem amor à verdade perecerá no seu pecado. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Me lembro de, ou talvez 30 anos atrás, um rapaz que nós, junto com um colega missionário, tínhamos evangelizado. Ele tinha depois abandonado o estudo bíblico e havia entrado no espiritismo. Houve uma crise na família e a família abraçou isto. E nem me lembro qual foi a circunstância, mas ele chegou na nossa casa. E lá eu confrontei ele sobre o que estava fazendo com versículos da Bíblia em Deuteronômio capítulo 18. Em Deuteronômio capítulo 18, eu pedi para ele ler a partir do versículo 10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem cantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Essa parte foi a parte que especialmente afetava ele. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. E eu confrontei esse rapaz pelo fato de que, como ele mesmo estava falando, eles estavam lá consultando, segundo eles pelo menos, consultando mortos. E quando eu confrontei ele com este texto, eu perguntei a ele como é que você aplica isto na sua vida? Você está obedecendo a Deus? E ele ficou ali parado, talvez uns 30 segundos ou 40 segundos, sem dizer nada. E eu não fiquei continuando a falar. Eu queria que ele pensasse sobre o que o texto bíblico diz. E depois de aí um bocado de tempo de silêncio, ele disse: mas nós estamos consultando espíritos de mortos bons, de médico, de freira. Mas o texto não diz quem consulte espíritos de mortos maus. Ele acrescentou uma parte. E para mim, naquela hora, foi como que o diabo disse: aqui é uma mentira para você usar para se defender com ela. Não é sem razão que Jesus diz: quem dentre vós, João 8, 46 e 47, quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? E aí ele passa a explicar. Quem é de Deus, o que faz? Ouve as palavras de Deus.
Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Eles pensavam que eram de Deus? Com certeza. Né? Até por dizer, nós somos filhos de Abraão. Era com isso tentativa de dizer, nós somos filhos de Deus. Eles não estão acreditando que Jesus é Deus mesmo. E que a palavra dele é tão importante que se não crerem que ele é Deus, se não reconhecerem que são pecadores e sem ele não têm o perdão, estão perdidos. Eles não acreditavam nisso. E esses mesmos crentes, né? Crentes falsos discípulos, como nós veremos na próxima vez, no versículo 59, pegaram em pedras para atirarem nele. Eles não permaneceram na verdade. Não eram discípulos verdadeiros. Você tem examinado a si mesmo? Você é um discípulo verdadeiro? Ou é um que tem procurado a Jesus para aliviar alguma situação desagradável na sua vida, mas não tem Ele como Senhor de sua vida? Se você nunca se arrependeu do seu pecado, se nunca veio a Cristo, você ainda tem prazer no seu pecado, em viver no seu próprio caminho, fazer os seus próprios desejos. Um discípulo verdadeiro é aquele que permanece na verdade. A verdade que Jesus diz. Qual é a sua situação? E se você nunca confessou Jesus como o Senhor em sua vida, que hoje seja o dia de você dizer: hoje eu confesso a Jesus como o Senhor da minha vida. Obrigado, Senhor, por tua santa palavra que estudamos aqui nesta manhã. Que o Senhor possa usar esta palavra a fim de que ninguém saia daqui enganado, pensando que é filho de Deus, ainda permanecendo sendo filho do diabo. Que hoje mesmo haja salvação aqui nesta casa. Vidas transformadas. Vidas em que são verdadeiros discípulos. Discípulos verdadeiros porque permanecem na tua palavra. Passam a conhecer a verdade. E fruto disto são libertos do pecado. Não que nenhum dos teus filhos é perfeito nisto, né, que nunca mais pecamos, mas que o sincero desejo do coração é em tudo agradar ao Senhor. Assim seja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém.